O presidente Lula encerrou a viagem à China. Antes de deixar o país, conversou com jornalistas. Quem estava nesse grupo é o nosso enviado especial da CNN Brasil, o nosso Américo Martins. Américo, mais uma vez, bom dia para você. Tivemos aí essa entrevista coletiva como de praxe. O presidente Lula, antes de encerrar uma agenda internacional, conversa com a imprensa e abordou ali vários temas com os jornalistas, entre eles guerra na Ucrânia, que foi um ponto de destaque, inclusive trazido pelo Américo Martins nessa conversa com o presidente Lula. O que ele falou sobre esse assunto, hein? Lula, que antes de chegar à China, antes de conversar com o Xi Jinping, passou pela Rússia e se encontrou com Vladimir Putin. Pois é, Carol, agora são 5h09 da tarde aqui em Pequim. Daqui a pouco o presidente Lula deve estar, inclusive, pousando novamente em Moscou, apenas por uma escala técnica nessa volta para o Brasil. Mas ele disse nessa entrevista coletiva, depois que eu fiz essa pergunta sobre a questão estratégica da guerra na Ucrânia, que ele, assim que pousasse a Moscou, ia telefonar para o presidente russo Vladimir Putin e fazer um apelo a ele. Fazer um apelo para que o presidente Putin participe de negociações diretas pela paz com o presidente Volodymyr Zelensky da Ucrânia. A gente tem acompanhado aí nos últimos dias esse debate sobre a possibilidade de uma discussão cara a cara entre os dois líderes e entre representantes dos dois governos. O presidente Lula tocou nesse assunto quando esteve em Moscou na semana passada, durante as comemorações dos 80 anos da vitória da União Soviética contra os nazistas. Também conversou sobre isso aqui na China com o líder chinês Xi Jinping, mas ontem à noite aconteceu uma surpresa. O chanceler da Ucrânia teve uma conversa com o ministro Mauro Vieira, o chanceler brasileiro, o ministro das Relações Exteriores, e o ucraniano fez um pedido ao Mauro Vieira para ser transmitido ao presidente Lula, que ele usasse o peso e a influência do Brasil para tentar convencer o Vladimir Putin a participar de fato dessas negociações, que talvez possam acontecer ou amanhã ou nos próximos dias na Turquia. Eu perguntei para o presidente Lula sobre esse assunto e ele disse que não teria o menor problema em ligar para o Vladimir Putin, disse que o Brasil vem trabalhando pela paz já há bastante tempo, desde o início da guerra. Nós vamos ouvir daqui a pouquinho, Carol, um trecho do que disse o presidente Lula, mas antes disso eu queria destacar também outros dois assuntos importantes que o presidente levantou. Em primeiro lugar, ele falou que depois dessa escala em Moscou e dessa ligação telefônica com o Vladimir Putin, ele vai ao Brasil e vai tentar ir o mais rapidamente possível ao Uruguai para se despedir do Mujica, o ex-presidente uruguaio. E ele também fez um balanço importante dessa visita aqui à China, dizendo como o Brasil está cada vez mais próximo estrategicamente da China em alguns aspectos muito importantes para os dois países, como, por exemplo, a defesa do multilateralismo, a crítica às ideias unilaterais de governos como o do presidente Donald Trump, que aplicaram tarifas sobre a importação de produtos de muitos países, e ele também saudou novos investimentos chineses, tanto privados como acordos feitos entre os dois governos, no encontro que ele teve ontem à noite com o presidente Xi Jinping. Mas a Ucrânia é uma das questões muito importantes, estratégicas dessa viagem inteira, tanto em Moscou como aqui em Pequim, essas conversas do presidente com dois líderes muito importantes, Vladimir Putin e o Xi Jinping. Vamos ouvir o que o presidente falou sobre essa questão da Ucrânia. Obrigado, presidente. O senhor estava falando agora sobre a questão da Ucrânia. Quer que eu fale mais alto? Tá bom. Sobre a questão da Ucrânia. O Brasil e a China ontem soltaram uma nota importante sobre a questão da guerra, dizendo que defendiam uma solução política para o assunto. Ao mesmo tempo, o chanceler da Ucrânia pediu especificamente para o governo brasileiro, inclusive de forma pública, que interviesse nessa questão, pedindo ao presidente Putin que participasse pessoalmente das negociações de amanhã na Turquia. Mas a nota do Brasil não fala em cessar-fogo, que é o outro pedido dos ucranianos. Eu queria saber por que não falamos em cessar-fogo na questão da nota, que informações o senhor tem sobre a questão do presidente Putin participar ou não dessa questão? E uma segunda pergunta, como outros colegas fizeram, o senhor disse em Moscou que a questão das terras raras era um dos motivos envolvidos nessas guerras e outros potenciais conflitos
que virão. Então, eu queria saber, o senhor acabou de falar que é muito difícil chegar na conclusão dessa guerra. Essa é uma das questões que estão envolvidas, a questão da transição energética com relação às terras raras? Olha, eu penso, primeiro, todos nós sabemos os motivos da guerra. Não precisamos entrar em detalhes sobre os motivos da guerra. O que eu estou preocupado é encontrar o motivo da paz. Quando eu estava chegando em Moscou, o meu ministro, Mauro Vieira, tinha recebido um telefonema do chanceler da Ucrânia dizendo que o Zelensky gostaria que eu pedisse para o Putin para saber se o Putin estava disposto a fazer um acordo de paz, uma trégua de 30 dias. Eu tive a oportunidade de jantar ao lado do Putin e foi a primeira coisa que eu disse ao Putin. Eu tenho um recado, sabe, que o meu ministro, Mauro Vieira, me passou, um pedido do Zelensky para dizer, sabe, se você aceitaria a paz. Eu disse para o Putin. E o Putin disse textualmente, eu topo, sabe, discutir isso. O que o Putin disse? Agora era preciso que a gente fizesse um cessar-fogo e começasse a discutir a partir do acordo que a gente estava fazendo em Istambul em 2022. Aí eu não conheço, tá? Bem, quando é agora, eu recebo um telefonema, o Mauro me ligou ontem à noite, que o mesmo chanceler ucraniano pediu para eu falar para o Putin comparecer à Turquia. Eu, quando parar em Moscou, vou tentar falar com o Putin. Não me custa nada falar, ô companheiro Putin, vá até Istambul negociar,